Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse momento eu peço para que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, todas as áreas de sua vida, amém? Também peço para que você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta os vídeos, ative as notificações para você não perder nada e compartilhe com os amigos, com a família, com os conhecidos, porque eu tenho certeza que a vida deles vai ser tremendamente abençoada, amém? Então, nesse momento eu vou trazer uma reflexão cujo tema é sendo moldado pelo oleiro. E esse oleiro é Jesus. E eu vou ler o texto de Jeremias 18, do 1 ao 6, que diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Esse como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor aqui, ele nos compara como vasos, né? E ele é o oleiro que pode nos moldar novamente, pode transformar a nossa vida novamente. Então o texto de 2 Coríntios 4:7 diz que nós somos vasos de barro. E quando um oleiro ele prepara o barro para fazer o vaso, ele já sabe qual a finalidade desse vaso que será feito. Então, o oleiro ele já sabe se vai ser para enfeite, né, para decoração da casa, se vai ser para guardar mantimento ou guardar coisas de dentro da casa, ou se vai ser para guardar líquidos dentro. E assim também na nossa vida, né? O Senhor ele já sabe desde antes da gente nascer qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito. Então, como eu acabei de falar, com nós não é diferente. Lá no Salmo 139, versículo 13 e 16, diz Deus que o nosso oleiro formou o nosso interior e os teceu quando ainda estávamos no ventre de nossas mães. Então nós fomos criados por Deus para sermos vasos de honra. Então não é qualquer vaso. Nós não fomos destinados por Deus para sermos um vaso que vai ficar ali abandonado, que não vai servir para nada. Justamente ao contrário. O Senhor ele nos preparou para um grande propósito. Então nós somos vasos de honra, que vamos levar a glória dele em nossos corpos. Mas infelizmente muitas pessoas têm vivido como outros tipos de vasos. Então as pessoas acabam esquecendo o propósito que Deus preparou para elas e elas acabam se afastando da palavra do Senhor, da presença do Senhor e viram outros tipos de vasos. Então aqui a gente vai ver 3 tipos de vasos que não agradam a Deus. E o primeiro é o vaso rachado. Então o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo desse vaso rachado. Ele, antes de ter um encontro com Jesus, ele já era um homem zeloso, né? Ele já servia ao Senhor, já sabia das leis, porém ele não tinha entendimento suficiente, ele ainda não conhecia a palavra verdadeiramente. Como eu falei, ele não teve ainda o encontro de verdade com o Senhor. E o grande mal da vida do apóstolo Paulo era a religiosidade. Então a religiosidade acaba deixando as pessoas servirem somente a regras, a leis, a viver uma vida de aparência. O Senhor não quer isso pra gente. O Senhor ele quer que a gente viva um relacionamento de verdade com Ele. Um relacionamento íntimo. Um relacionamento onde a gente possa falar nossos segredos, as nossas confissões, os nossos anseios, os nossos medos. Então se você não estiver se sentindo bem, procura o Senhor, porque Ele quer te ouvir, Ele vai te ouvir, Ele vai te consolar. Então o Senhor, Ele quer que a gente seja amigos dele. Ele não quer que nós nos afastemos ou quer que a gente se desvie do nosso foco, mas ele não quer isso. Ele quer que nós sejamos filhos e filhas amados, mimados pelo Pai. Então, viva esse relacionamento com o Senhor. Não se deixe se enganar pela religiosidade. A religiosidade é uma vida sem propósito, né? Uma vida de aparências, mas que você viva uma vida de relacionamento verdadeiro com o Senhor. E outro tipo de vaso que não agrada a Deus é o vaso de barro duro. Então, o barro duro fala da dificuldade de se deixar ser moldado. Então, tem muita gente que não se deixa moldar facilmente, né? Tem um coração duro. E na vida do rei Nabucodonosor, encontramos esse tipo de barro, vaso duro que Deus teve que levar para o campo e molhar com o orvalho do céu para quebrantar. Então, às vezes esse barro duro da nossa vida é o orgulho, é a soberba,
é a ignorância, é o medo, enfim, pode ter uma infinidade de coisas. E aí a gente não deixa o Senhor falar na nossa vida, às vezes a gente tá ali ouvindo a palavra, mas a gente tranca o nosso coração para não receber. Talvez porque tem medo, talvez porque quer realmente. E o Senhor, ele não quer isso para nossa vida, ele quer que a gente seja tocado. E na vida do rei Nabucodonosor, ele era uma pessoa extremamente difícil, mas o Senhor teve que fazer uma mudança radical na vida dele para ele ser tocado e mudar a vida dele. Então, às vezes o Senhor pode fazer isso com a gente, né? Nos levar a situações que a gente se transforme, né? Que transforme o nosso interior. Então, pense, o que tem te afastado? O que tem feito trancar o seu coração para a palavra de Deus, tá bom? Não deixe isso acontecer, pelo contrário, deixe a palavra fincar em seu coração, mas entrar de verdade para você ser ministrado profundamente. Outro tipo de vaso que o Senhor não se agrada é o vaso sujo. E Zaqueu, ele é a figura de um vaso sujo. Ele era um judeu que fazia parte do povo de Deus, porém ele havia se sujado com o pecado da corrupção e ganância. Então, às vezes a gente tá ali também no meio do povo de Deus, ou talvez você ainda não esteja na igreja, mas a gente não sabe que o nosso coração está completamente cheio de pecado. E é uma coisa que infelizmente a gente não pode mudar. Nós somos humanos, somos pecadores, somos falhos, ninguém é perfeito. E vez ou outra a gente vai pecar e a gente vai sujar a nossa vida. Mas a gente pode tomar uma atitude, assim como Zaqueu fez, que foi a atitude de procurar Jesus. E Jesus o limpou. Então Jesus, ele vai limpar o pecado da nossa vida. Então faça isso, procure o Senhor, porque ele quer te ajudar, ele quer transformar. Amém? Então, em 2 Timóteo 2:20 está escrito que numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de barro, uns para a honra e outros para desonra. Então oremos para sermos encontrados por Deus como vasos de honra, para sermos usados pelo oleiro Jesus. Amém? Então você, foi destinado desde o ventre da sua mãe para ser um vaso de honra, não um vaso qualquer abandonado, cheio de teia de aranha. Não, o Senhor, ele tem um propósito para a sua vida. E você é esse vaso de honra, que vai ser tremendamente usado para ser abençoador dessa terra, desse lugar, tá bom? E Jesus, ele é o oleiro que vai te usar. Amém? Então, espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana de muitas vitórias e conquistas.